E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola, eu me chamo André Luiz e hoje, turma, nós iremos fazer a aula sobre sequência de atividades 1, aulas 3 e 4 do livro Aprender Sempre, das turmas dos sextos anos. Vejam sobre o que será as diferentes representações de um número racional. Os objetivos das aulas estão expostos aqui no slide e na sua apostila. E o início dessa aula, pessoal, página 104. Agora vamos para a primeira questão. Durante um passeio zoológico, a professora Sônia observou que a turma dividiu os doces que levaram de lanche. E na sala de aula propôs uma atividade para que os estudantes identificassem e produzissem diferentes escritas nas representações fracionária e decimal. Resolva as questões propostas pela professora. 1. A professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite, com diferentes divisões desenhadas e pediu que eles pintassem metade da folha. Observe como ficaram as atividades de alguns estudantes. Turma, anotem aqui. 3 alunos fizeram suas divisões. Alain, Renan e Helena. Ah, legal. Agora é o seguinte, partindo da premissa do que são frações, pessoal. Fração não é representação da parte pelo todo? Então, nunca esqueçam, fração é a representação da parte pelo todo. Perfeito. Agora a gente vai ler o que se pede na alternativa A. Escreva as frações que representam as partes pintadas de cada folha de sulfite. Ué, na folha do Alain, pessoal, quantos quadradinhos ao máximo nós temos? 2. Quantos eu tenho pintado? 1. Ué, o todo é 2 e a parte é 1. Na do Renan, nós temos 4 quadradinhos no total. Aliás, 4 retângulos. Então nós teremos 4 todo e 2 pintados. E no da Helena, nós teremos 8 quadradinhos, que é o todo, e a fração 4. Então eu tenho meio, 2 quartos e 4 oitavos. Já na alternativa B, o que você observa em relação às partes pintadas de cada folha de sulfite? Pessoal, é o seguinte, ao a gente analisar e observar essas folhas, nós podemos perceber que elas representam a mesma quantidade. Eu sei que, numericamente, os valores não estão aparecendo. Mas, quando você faz a divisão de 1 por 2, porque, olha, pensem comigo, além da fração representar a parte pelo todo, toda a fração também é uma divisão, tá bom, pessoal? Logo, 1 dividido por 2 e 1 dividido por 2 dá 0,5. 2 dividido por 4 também dá 0,5. E 4 dividido por 8 também dá 0,5. Ou seja, as frações possuem valores diferentes. Mas ao resolver a fração, ou seja, a divisão, nós notamos que os valores são idênticos. Os números decimais, no caso aqui, que é o 0,5, é o mesmo para as 3 figuras. C. Eu quero que vocês notem que aqui a gente vai fazer alguns desenhos. Não vou usar régua, então vai ficar um pouquinho torto, tá? Mas você aí em casa, você na escola, usem a régua. No desenho abaixo, represente outra forma de fazer a divisão e depois pinte a mesma parte da folha que os estudantes da professora Sônia. Então é o seguinte, ó, aqui eu tenho 2, 4 e 8. Eu vou fazer, turma, com 3. Então vai, estou considerando que aqui está no meio. Então, 3 de um lado, né? E 3 do outro. Olha que bacana. Eu tenho... Qual é a quantidade máxima aqui que eu tenho de retângulos? 6. Mas eu quero pintar 3. Vou pintar esses 3 primeiros. Quantos retângulos pintados a gente tem? 3. 3 sextos. E olha, ao fazer a divisão, nós também teremos 0,5. 3 dividido por 6 dá meio. Antes de partir para o próximo exercício, eu quero que vocês tenham mais algumas noções. Aqui nós temos frações equivalentes. Por isso elas têm o mesmo valor. Então quando você tem, pessoal, frações com valores numéricos diferentes, o numerador é diferente um do outro, o denominador é diferente um do outro, mas essas frações possuem múltiplos entre si, ou elas podem ser reduzidas e terem o mesmo valor depois total, por exemplo, 4 oitavos, se eu dividir em cima por 4 e embaixo por 4, vai dar meio. Ou seja, eu reduzi essa fração e eu consegui
tem uma fração equivalente a meio. Então, quero que vocês notem também que nós temos situações em que as frações possuem o mesmo valor, mas numericamente elas são diferentes. Vamos para o exercício 2. Na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. E nas outras tiras, represente frações equivalentes a 1/3. Olha, quem é o todo? É o 3. Logo, pessoal, 3 vai ser a quantidade de partes que nós temos aqui. Então, estou fazendo aproximado, tá? Tenho 3 partes, mas quantas partes pintadas? Que é o nosso 1. Uma parte pintada. Nas demais, você pode ter a criatividade de fazer a mesma porcentagem, mas com frações equivalentes. Você tem a liberdade de fazer a mesma fração, pessoal, mas utilizem frações equivalentes. No caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou dividir agora cada retângulo na metade do inicial. E aí eu vou pintar. Aqui eu tenho 1/3. Aqui o total é 6. 2 pintados. É equivalente a 1/3, tá bom? Da mesma forma, a gente vai continuar aqui, ó. A gente vai fazer mais divisões. Então, nós vamos dividir a nossa folha dessa maneira. E eu vou dividir novamente na metade. Tudo na metade. Agora, pessoal, quando a gente for contar, eu terei 12 no total. Mas eu quero pintar a mesma quantidade que nas demais. 4/12. E 4/12 é equivalente a 1/3. Era isso para a gente fazer nesse exercício, tá bom? Tem outras maneiras de fazer, professor? Tem, turma. Tem outras maneiras de fazer. Dá para você colocar ainda mais divisões. Eu posso dividir aqui no meio. Você pode dividir aqui também. Então, ou seja, dá para fazer inúmeras frações equivalentes. No nosso caso, a gente vai fazer até onde o nosso retângulo permitir, né? Porque a gente sabe que frações equivalentes elas vão até o infinito. Mas o infinito não é algo que se pratica. Exercício 3. A professora Sônia explicou para a turma que o número racional tem 2 representações, forma fracionária e forma decimal. Sendo que a representação racional demonstra a parte de um todo que foi dividido em partes iguais, que é a fração. Fração. E a representação decimal expressa o quociente entre o numerador e o denominador. Adoro essa palavra, quociente. Antes de mais nada, pessoal, o quociente é o resultado de uma divisão. Porque, ó, na divisão a gente tem o dividendo, temos o divisor, resto e o quociente. Então, toda fração, o seu resultado vai ser o número decimal. Também pode ser o número inteiro, tá? Mas vai depender muito da fração. Então, vejam lá. Continuando a nossa leitura. Ela entregou para cada um deles alguns desenhos e pediu que escrevessem a representação fracionária e a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. Você pode utilizar a calculadora como recurso. Não vamos usar a calculadora. Vamos escrever a forma fracionária de cada uma dessas figuras, a A, a B e a C. Na A, eu tenho um total de 5 retângulos e um pintado. 1/5. O todo é 5, pintado é 1. Na B, eu tenho um total de 10 retângulos e 2 pintados. O total é 10, pintados 2. E por último, pessoal, nós temos 15 quadradinhos e 3 pintados. 15 é o total, 3 são pintados. Beleza? Agora nós vamos descobrir o número decimal. E como a gente sabe que o número decimal ele vem da divisão de uma fração, nós iremos dividir 1 por 5, 1 dividido por 5, depois 2 dividido por 10, e por último 3 divididos por 15. Vamos começar. Tem que fazer pergunta na divisão, tá, turma? Quantas vezes o número 5 cabe dentro do 1? 0. Vírgula, coloca o 0 lá em cima. E agora, quantas vezes o número 5 cabe dentro do 10? 2, pois 2 vezes 10. Aliás, 2 vezes 5 dá 10. Resto 0. Divisão exata. Agora vamos fazer a divisão do 2 por 10, 2 décimos.
O 10 cabe 0 vezes dentro do 2, 0, vírgula. Coloco o 0 lá no dividendo. O 10 cabe 2 vezes dentro do 20. 2 vezes 10 dá 20. Resto 0. Outra divisão perfeita. 0,2, o número decimal. E por último, 15. 3 dividido por 15, né, turma? Nós teremos quantas vezes o 15 cabe dentro do 3? 0,0. E agora, quantas vezes o 15 cabe dentro do 30? 2. 2 vezes 15 dá 30. Dessa maneira, também teremos outra divisão exata. E o número decimal será de 0,2 ou 2 décimos. Notem, pessoal, todas essas frações são equivalentes entre si. Tá bom? Então foram outras formas de demonstrar as frações equivalentes, que possuem os mesmos valores. E por último, nós temos aqui um quadro com o número 12 oitavo, 8 centésimo, 1,8 ou 1 inteiro e 8 décimos, meio, 5 meios e 3,2 ou 3 inteiros e 2 décimos. Aqui é 8 décimos, tá bom? Então vamos lá. No quadro abaixo estão escritos alguns números racionais. Localize esses números na reta numérica abaixo e em seguida responda as questões. Lembre-se, para representar uma fração na reta numérica, encontre o quociente entre o numerador e o denominador. Para isso, faça a divisão do numerador pelo denominador. Fazer a divisão da fração, né, turma? Então aqui, ó, eu tenho uma fração que é 12 oitavos. Vamos fazer a divisão? 12 dividido por 8. Logo, o 8 cabe uma vez dentro do 12. 4. Não cabe dentro do 4, mas eu coloco a vírgula e o 0. E o 8 cabe 5 vezes dentro do 40. Resto 0, divisão exata. Então nós temos que 12 oitavos é a mesma coisa que 1,5. Nós já temos 0,8, 1,8, 1 sobre 2. Ah, gente, nem vou fazer, né? Ó, 1 sobre 2, 1 sobre 2, ou meio, 1 meio, é a mesma coisa que 0,5, 5 décimo. E aqui eu tenho 5 meios, 5 sobre 2. 5 dividido por 2. O 2 cabe 2 vezes dentro do 5, que vai dar 4, subtraindo dá 1. Ainda vou perguntar quantas vezes o 2 cabe dentro do 1? Nenhuma. Coloco a vírgula e o 0. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5 vezes. 2 vezes 5 dá 10, subtraindo outra divisão perfeita. Então agora, pessoal, nós iremos pegar cada um desses elementos aqui, cada um desses números decimais, e colocaremos dentro da nossa reta numérica. Olhando aqui, o menor deles é o meio. O meio vem para cá. Depois, 0,8. Aqui, ó, entre o 1 e o 2, eu tenho uma barrinha bem no meio. E ela é o número 1,5, 1,5. Do seu lado direito, nós vamos colocar o número 1,8. Agora, entre o 2 e o 3, só tem uma barrinha no meio. E é esse valor aqui, ó, 2,5. 2,5. E, por último, 3,2. E aí, dos números que a professora escreveu no quadro abaixo, qual é maior e qual é menor? Maior, que a professora escreveu, maior será 3,2. Menor será o meio, pessoal. O meio. E na B nós temos a seguinte situação. Escreva os números em ordem decrescente. Turma, ordem crescente, do menor para o maior. Ordem decrescente, do maior para o menor. Então vamos começar do maior para o menor. E olha, se a gente pegar aqui, pessoal, e inverter essa reta, a gente vai começar 3,2, 2,5 e assim por diante. Então, 3,2, 2,5, 1,8, 1,5, 0,8 e, por último, 0,5. É isso, pessoal. Essa é a nossa segunda aula do Aprender Sempre que nós temos aqui no nosso canal para o ano de 2023. Então, à medida que nós formos termos as aulas na nossa escola, turma, eu vou postar as aulas aqui. Então, essa aula nós tivemos essa última segunda-feira, será postado agora na quarta, e se eu conseguir na sexta-feira, eu vou postar as aulas de quarta-feira. Mas sempre irei postar as aulas após a resolução ou após a explicação e o desenvolvimento em sala de aula. E qual é a parte bacana? Caso você tenha faltado ou ficou com muita dúvida, é aqui mesmo que vocês vão conseguir
rever a nossa aula e caso tenha alguma questão que vocês queiram comentar, alguma dúvida que vocês querem esclarecer, coloquem aqui no canal ou não se esqueçam de me perguntar na escola. Do mais, muito obrigado por assistirem mais esse vídeo, pessoal. Tchau, tchau!